Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando hoje nas referências do capítulo de número 7 de 1 Coríntios. Nós vamos fazer a leitura completa, da mensagem. Logo em seguida estaremos entrando nas meditações já das referências, tá certo, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Que diz o seguinte: resposta a perguntas acerca do casamento. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas por causa da prostituição, cada um tenha a sua própria mulher, e cada uma tenha o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu marido, seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. Glória a Jesus. O marido pague à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo. Por algum tempo, para vos aplicardes a oração e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Digo, porém, isso como que por permissão e não por mandamento, porque quereria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um de uma maneira e outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu. Mas, se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher se não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não a deixe, que o marido não deixe a mulher. Mas aos outros digo eu, não o Senhor: se algum irmão tem mulher descrente, e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente, e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai, santo é o teu nome, Senhor. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão. Mas Deus chamou-nos para a paz. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Porque de onde sabes, ó mulher, que se salvarás teu marido? Ou de onde sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? E assim cada um ande como Deus lhe repartiu. Cada um como o Senhor o chamou. É o que ordeno em todas as igrejas. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. É alguém chamado estando circuncidado? Fique circuncidado. É alguém chamado estando incircuncidado?
não se circuncide. A circuncisão é nada, e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo servo? Não te dê cuidado. E se ainda pode ser livre, aproveite a ocasião. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Porque o que é chamado pelo Senhor sendo servo é liberto do Senhor. E da mesma maneira também o que é chamado sendo livre, servo é de Cristo. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. Fostes comprado por bom preço, não vos façais servos dos homens. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Ora, quanto às virgens, não tenho o mandamento do Senhor. Dou, porém, o meu parecer, como quem tem alcançado misericórdia do Senhor para ser fiel. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. Santo é o teu nome, Senhor. Tenho, pois, por bom, por causa da instante necessidade, que és bom para o homem o estar assim. Estás ligado à mulher? Não busque separar-te. Estás livre de mulher? Não. Estás livre de mulher? Não busques separar-te. Estás livre de mulher? Não busques mulher. Vamos voltar um pouquinho. Estás ligado à mulher? Não busques separar-te. Estás livre de mulher? Não busques mulher. Mas se te casares, não pecas. E se a virgem se casar, não peca. Todavia os tais terão tribulações na carne. E eu quereria poupar-vos. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. E o que resta é que também os que têm mulheres sejam como se as não tivessem. E os que choram como se não chorassem. E os que folgam como se não folgassem. E os que compram como se não possuíssem. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. Santo é o teu nome, Senhor. E os que usam deste mundo como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. E bem quisera eu que estivesseis sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo e como há de agradar sua mulher. A diferença entre a mulher casada e a virgem: a solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém, a casada cuida das coisas do mundo, em como há de agradar ao marido. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. E digo isso para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para que o que é decente e conveniente, para vos unirdes ao Senhor sem distração alguma. Mas se alguém julga que trata dignamente sua virgem, se tiver passado a flor da idade, se for necessário, que faça o tal o que quiser, não peca em casar-se. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas com poder sobre a sua própria vontade, se resolveu no seu coração guardar a sua virgem, faz bem. De sorte que o que a dá em casamento faz bem, mas o que a não dá em casamento faz melhor. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que o seu marido vive. Mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. Será, porém, mais bem-aventurada se ficar assim, segundo o meu parecer,
e também eu cuido que tenho o Espírito de Deus. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Vamos, irmãos, passar já de imediato, né, para a meditação nas referências, porque nós já fechamos, né, até o dia de ontem, nós fechamos a meditação completa da palavra em si, né? Agora faltam as referências, né? E eu quero que os irmãos tenham, né, um perfeito entendimento de versículo por versículo, do qual nós acabamos de ler aqui agora e meditamos nos últimos 3, 4 dias, né? Eu já falei algumas vezes para trás, tem irmãos que não sabem, que não ouviu falar, que a minha Bíblia é uma Bíblia de estudo pentecostal, né? Minha Bíblia, ela chama-se Bíblia de Estudo Pentecostal, revista e corrigida por João Ferreira de Almeida, edição de 1971. Esta é a Bíblia da qual eu prego aqui o tempo todo no meu canal junto com os irmãos, tá certo? Tá? Então, as Bíblias normal, convencional, elas não têm as referências, elas têm só a palavra normal, né? E a interpretação, né, fica 100% a cargo do Espírito Santo, dá a cada irmão, cada irmã, cada homem, cada mulher, cada senhor e cada senhora, cada jovem, até as crianças que leem a palavra de Deus, né? Agora, a Bíblia de Estudo, ela traz muitos esclarecimentos, são muitas as referências, né, de vários assuntos, né, relacionados pura e exclusivamente da Bíblia Sagrada. É tudo ligado à palavra que acabamos de ler, né? Não tem nenhuma referência na Bíblia. A minha Bíblia tem 2017 páginas. E todas as referências são relacionadas, faz parte do contexto da palavra de Deus em si, colocada na Bíblia Sagrada. Tá certo, irmãos? Tá? Aleluia, Pai. Mais um pequeno aviso que eu quero falar com os irmãos. Tem muitos irmãos questionando, né, o porquê de eu estar usando essa máscara, né? E então eu queria dizer para os irmãos, né, eu tenho procurado responder o mais rápido possível, nos comentários, cada irmão que pergunta, que testa seu comentário, tem procurado responder. E eu tenho respondido a todos, não tem ficado ninguém sem responder. Mas às vezes não dá tempo de eu responder a tempo e a hora. Então que os irmãos me perdoem, tenham um pouquinho de paciência, que eu vou estar respondendo a todos individualmente, a cada um, ali em cima do seu comentário, tá bom, irmãos? Tá? Eu vou estar respondendo, tá certo? Mas é porque da luz, da máscara, que é o assunto mais comentado, que os irmãos têm perguntado, né? É porque eu estou fazendo um procedimento dentário para simples correções. E dentro de mais alguns dias eu estarei, sim, tirando a máscara. Bom, irmãos, tá? Então os irmãos têm, tira a máscara, porque essa máscara? Eu comentar de várias formas, tudo relacionado também à máscara, né? Então eu estarei tirando nos próximos dias, assim que eu terminar de fazer o meu procedimento dentário. Tá bom, irmãos, tá? Vamos agora à meditação das referências em si, do capítulo de número 7, né, de 1 Coríntios, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Então, o questionamento, a referência é 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, né? Do primeiro e 2, está escrito o seguinte: resposta a perguntas acerca do casamento. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da prostituição, cada um tenha a sua própria mulher, e cada uma tenha o seu próprio marido. Né? O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. Tá certo, irmãos? Esta é a leitura, é o questionamento. E a referência responde dizendo o seguinte: o capítulo 7, todo é a resposta de Paulo às perguntas feitas pela igreja de Corinto a respeito
da vida conjugal. Suas instruções devem ser lidas à luz do versículo 26. Tenho, pois, por bom, por causa da instante necessidade, um período de grande aflição e perseguição estava para vir sobre os cristãos de então. E nessa situação, a vida conjugal seria difícil. Note-se que não tocar em mulher significa aqui não casar-se. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Capítulo 7, versículo 3 até ao 10. Do 7 ao 10 está escrito o seguinte. Do 3 ao 10 está escrito o seguinte. O marido pague à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o próprio corpo, mas tem-no a mulher. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, mas para vos aplicardes a oração e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Digo, porém, isso como que por permissão, não por mandamento, porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu, mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Todavia, aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher se não se aparte do marido. Esta é a leitura da mensagem, da recomendação da qual Paulo fez à igreja de Corinto, por causa dos questionamentos sobre o casamento, sobre a vida conjugal. Agora vamos às referências, o que diz as referências sobre estas indagações todas, sobre esta afirmação da qual Paulo fez aqui, do versículo 3 até o 10. O marido pague a mulher. O compromisso do casamento importa em cada cônjuge abrir mão do direito exclusivo ao seu próprio corpo e conceder-se esse direito ao outro cônjuge. Isso significa que nenhum dos cônjuges deve deixar de atender os desejos sexuais normais do outro. Tais desejos, dentro do casamento, são naturais e providos por Deus. E evadir-se da responsabilidade de satisfazer as necessidades maritais do outro cônjuge, é expor o casamento às tentações de Satanás no campo do adultério. Vou repetir, porque é de suma importância esta referência aqui, essa explicação que dada através do Espírito Santo do Senhor, instruindo os seus santos como deve se proceder nessa situação conjugal, Aleluia, Pai. O marido pague à mulher a devida benevolência. O compromisso do casamento importa em cada cônjuge abrir mão do direito exclusivo ao seu próprio corpo e conceder este direito ao outro cônjuge. Isso significa que nenhum dos cônjuges deve deixar de atender
os desejos sexuais normais do outro. Tais desejos, dentro do casamento, são naturais e providos por Deus. E evadir-se da responsabilidade de satisfazer as necessidades maritais do outro cônjuge é expor o casamento às tentações de Satanás no campo do adultério. Verso 5. Né? Eu quero, inclusive, fazer uma pequena pausa para comentar este versículo aqui, essas explicações. Eu já vi nessa minha vida, nesses meus anos de vida vivido, uma infinidade de casamentos acabarem, né? E já vi acabar de forma precipitada, de forma atabalhoada, de forma que trouxe para os cônjuges grandes perturbações nas suas vidas, né? Após ter separado o marido da mulher, a mulher do marido. O homem e a mulher que estão casados, né? Que tem problema no seu casamento, né? Problema de... a expressão do mundo chama-se incompatibilidade de gênios, né? Só que você teve tempo para poder ver isso quando estava namorando, né? Esse negócio de incompatibilidade de gênios, né? Isso é conversa para poder dormir. Isso é conversa fiada. Porque você só viu que a sua mulher não servia depois que você casou com ela? Você só viu que o seu marido não servia depois que você casou com ele? Você não viu os defeitos que ele tinha antes, não? Porque as qualidades ninguém vê. Das qualidades ninguém fala, né? Fala somente dos defeitos, né? Onde quer que um ou outro esteja, os casais que separaram, né? Para justificar ou para encobrir os seus próprios defeitos, você aponta os defeitos do cônjuge, né? Uma pessoa que você amou tanto um dia, pessoa que você disse que amava, né? Ali no altar, ali no cartório, né? Você prometeu amá-la eternamente, né? Você tinha como a pessoa mais importante da sua vida, de repente aquela pessoa não presta mais, não vale mais nada, é um lixo, né? Enfim, né? Não quero nem usar os adjetivos que as pessoas do mundo usam para defamar o seu cônjuge. Tanto a mulher defamando o seu marido, está separado, mas não é ex, está apenas separado pela lei dos homens, mas pela lei de Deus não está, né? Tanto a mulher defamando o seu marido separado, como o marido defamando a sua mulher separada. E ali abre a boca e solta a língua a defamar o seu cônjuge, né? Falando mal. Como é que pode, né? Você um dia amou tanto, falou tanto bem dessa pessoa, de repente essa pessoa não presta mais, não vale mais nada, é um lixo para você, né? Então, de modo que não é dessa maneira, não é dessa forma, né? Seu casamento acabou porque você não cuidou dele, né? Você descuidou, você entrou nessa situação aqui da qual a palavra está exortando, né? Porque sem sombra de dúvidas, o casamento na vida de um homem e de uma mulher, né, é o passo mais importante da vida. Pode ser para o bem, pode ser para ficar uma maravilha, como pode ser para ter uma ruína total, né? A palavra de Deus afirma lá em Eclesiastes, né, que é melhor morar no canto de umas águas furtadas do que num palácio com uma mulher rixosa, né? Então vocês vejam a comparação que fala a palavra de Deus, que dá, né? Melhor morar no canto de umas águas furtadas do que num palácio com uma mulher rixosa. Ou seja, é um casal que não tem paz. E se não tiver paz, não tem harmonia, não tem unidade, não tem prosperidade e tudo vai mal. Nada vai bem, né? Mas você teve tempo para ver isso quando você estava namorando, né? Tanto ele quanto ela, né? Você teve tempo para ver todos os defeitos, porque as qualidades não precisa ver, né? As qualidades só soma, só faz bem, né? Só ajuda. Mas os defeitos você não viu, né? E depois que você casou, você quer separar, né? Se você largasse, separasse calado, quieto, com a boca fechada,
até não teria tanto problema. O problema são as injúrias, as calúnias, as difamações que você lança sobre o pai dos seus filhos. Né? Esse é o problema. Né? Ou você lança sobre a mãe dos seus filhos. Né? Aquela mulher que você tanto amou, que foi um dia para você uma santa, virou uma prostituta, virou uma adúltera, né? Mas ela continua sendo a sua mulher perante a lei de Deus. Ela continua sendo a mãe dos seus filhos. Então, o mínimo que você teria que ter por ela é respeito. O mínimo que você deveria ter por ele é respeito. E não tratá-lo como se fosse um lixo, como se fosse um nada, né? Porque, na verdade, você está unido a ela por Deus. Na verdade, você está unido a ele por Deus. Porque o seu casamento foi testemunhado pelos santos anjos, né? Foi selado por Deus naquele dia que você disse sim ao seu marido. De que você disse sim à mulher, colocando a aliança na mão dela, ali devagarinho, proferindo as palavras determinadas ali. Ora pelo escrivão do cartório, ora pelo pastor ou pelo padre, não importa onde é que você casou, né? Mas a pessoa foi lendo ali a palavra encomendada e recomendada, né? E você foi repetindo e colocando a aliança no dedo da sua esposa, né? De repente, ela virou esse lixo para você, né? E Deus não permite que seja dessa forma. Esse casal perde a paz eternamente, porque é problema todos os dias, de um contra o outro e dos filhos, né? Que todo dia tem problema, desajustes, desacordos, né? Desentendimentos, né? Fora sem contar a falta que faz para poder assumir a sua posição de pai. A falta que faz para você assumir a sua posição de mãe. No geral, quando aparta o casal, né, os filhos ficam com a mãe, né, quase sempre, né? E aí, então, aí o pai não assume, não tem como assumir mais o seu lugar para poder fazer as suas vezes a tempo e a hora da forma que deveria ser, da forma que Deus determinou que fosse feito, né? Então aqui a palavra fala, o compromisso do casamento importa-se em cada cônjuge abrir mão do direito exclusivo do seu próprio corpo e conceder esse direito ao outro cônjuge. Isso significa que nenhum dos cônjuges deve deixar de atender os desejos sexuais normais do outro. Tais desejos dentro do casamento são naturais e providos por Deus. E evadir-se da responsabilidade de satisfazer as necessidades materiais do outro cônjuge é expor o casamento às tentações de Satanás no campo do adultério. Verso 5. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. O versículo 11, né? Se forem se apartar, que fique sem casar. Né? Verso 11 está escrito, se porém se apartar, que fique sem casar. Ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Né? Isso é o que diz o versículo 11 de 1 Coríntios 7. Agora a referência está escrito o seguinte, se porém se apartar, fique sem casar. Está reafirmando o que disse lá e segue em seguida dizendo. No versículo 10, Paulo mostra que a vontade de Deus para o casamento é que ele seja permanente. Também mostra que às vezes o relacionamento conjugal se torna tão insuportável que é necessário o cônjuge se separarem. No versículo 11, portanto, Paulo não se refere ao divórcio permitido por Deus. Portanto, Paulo não se refere ao divórcio permitido por Deus, causado por adultério. Ver em Mateus, capítulo 19, versículo 9. Nota, nem o abandono de um cônjuge pelo outro, ver verso 15, nota. Pelo contrário, Paulo
está falando da separação sem divórcio formal. Talvez isso se refira a situações em que o cônjuge age de modo a pôr em perigo a vida física ou espiritual da esposa e dos filhos. Em tais casos, é preferível que um dos cônjuges deixe o outro, mas que permaneça sem casar. É inaceitável que Paulo fosse favorável à não separação de um casal em que um dos cônjuges vive sempre a maltratar fisicamente o outro e a agredir os filhos. Então vocês vejam, irmãos, essa afirmação. Eu trouxe isso aqui uns 3 dias atrás, falando da confusão que muita gente faz, inclusive pastores, gente boa, né? Que prega a vida inteira, que pregou-se, de repente, ele entra no seu coração deixar sua esposa, né? Começa a gostar de uma jovem que ele viu no grupo de jovens da sua própria igreja, e começa a encostar sua esposa aos poucos, até chegar ao divórcio, né? Exatamente para poder casar com a jovem que ele bateu o olho e desejou, né? E Paulo aqui fala claramente sobre esse assunto, né? A única situação que Deus permite o divórcio, a única, é em caso de adultério. Mas separou-se, então é para ficar sozinhos. Não é para casar de novo. Nem ele e nem ela. É para aguentar a mão sozinho. Com o passar dos tempos, arrependidos, perdoou um ao outro, pode voltar, que Deus aceita e abençoa e é de Deus. Mas se casar de novo, entra em adultério. E aqui também a referência deixa isso claro, né? Eu já vi muitos pastores usar, né? Usar o Mateus 19:9 para justificar o seu divórcio, a separação e o seu desquite e casar com outra. Você está em adultério. Vocês estão em adultério. Não é para casar com outra. Está correndo risco a família, a esposa, os filhos, risco de vida, porque o marido tá bebendo, está se drogando, fazendo coisa que está ameaçando. É permitido, nesse caso, a separação, né? A palavra nem não fala desse assunto, fala sobre o adultério mesmo, né? Sobre o adultério, né? Mas, nesse caso de risco de vida, por convivência juntos, não tem conserto, né? A pessoa não tem fé para buscar a Deus e crê que Deus pode fazer uma obra na vida desse homem, né? Então separa-se, né? Mas separa e fica sozinho aguardando a recuperação, aguardando o arrependimento, aguardando o pedido de perdão. Espera, dê um tempo, que isso vai acontecer com toda certeza. Então você terá que voltar, porque é de Deus. Deus determina que seja dessa forma, né? E aqui tem apenas uma alerta falando nesse sentido. Pelo contrário, portanto, Paulo não se refere ao divórcio permitido por Deus. Qual é o divórcio permitido por Deus? Em caso de prostituição. Esse é permitido por Deus. Esse divórcio, mas não o segundo casamento, causado por adultério. Portanto, Paulo não se refere ao divórcio permitido por Deus, causado pelo adultério. Ver em Mateus 19:9, nota. Nem o abandono de um cônjuge pelo outro, ver verso 15, nota. Pelo contrário, Paulo está falando da separação sem divórcio formal. Talvez isso se refira a situações em que o cônjuge age de modo a pôr em perigo a vida física ou espiritual da esposa e dos filhos. Em tais casos, é preferível que um dos cônjuges deixe o outro, mas que permaneça sem casar. Esta é a afirmação. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia.